a oportunidade de conversar um pouco com vocês, trocando ideias sobre um tema tão importante como é esse, que é, no fundo, o papel da sociedade teosófica. O livro que eu estou escrevendo, que o Eduardo mencionou, que é O Mundo Ideal, é um mundo sonhado pela sociedade teosófica, né? Eu diria umas poucas palavras no sentido de dizer de que eu sou um privilegiado, né? Meus pais se conheceram na Sociedade Teosófica no Brasil quando ela tinha 2 para 3 anos de idade. Então, e sempre foram ativos membros da Sociedade Teosófica. Todos os meus tios e tias pertenciam à Sociedade Teosófica. Então, eu fui educado dentro do espírito teosófico e eles tiveram a sabedoria de carregar, meus pais tiveram a sabedoria de carregar os filhos permanentemente para a sociedade teosófica. Mesmo quando a gente não entendia bem as conversas, o que era, dormíamos nos bancos da sociedade teosófica, mas estávamos ali junto com o ambiente, com a aura, com o espírito da sociedade teosófica. Então, me considero um privilegiado, um abençoado. Acho que gastei todo o meu bom karma de uma vez só, quando eu nasci na barriguinha da minha mãe, junto com meu pai. Acho que eu fui um abençoado. Ser filho de teósofos dedicados e que sempre acreditaram num papel importante na sociedade teosófica. Então, hoje eu estou com 87 anos. Eu tenho, portanto, quase que 9 décadas de conhecimento e de vivência da sociedade teosófica e posso ver o quanto esplendorosa ela é, o quanto significativa ela é para a sociedade. E é isso que eu quero talvez focalizar, principalmente no dia de hoje, esse mundo ideal que nós sonhamos, que eu posso dizer que é o mundo teosófico. Por que quer ser um mundo teosófico? É uma doutrina? Não. Teosofia significa sabedoria divina. A sociedade teosófica é dona da sabedoria divina? Não, ninguém. Não existe donos da sabedoria divina, ninguém. Nem ela, nem ninguém. Mas ela é a entidade que trouxe, que juntou essa sabedoria, que buscou revelar, desvelar a existência de uma sabedoria eterna para o mundo, alinhavando, sistematizando, mostrando ao mundo o que existe. Claro que apenas uma pequena ponta do véu, como Blavatsky diz em Isis, no seu livro, que ela diz que estava levantando apenas uma pequena ponta do véu. E essa pequena ponta do véu nos mostra o quanto é deslumbrante o seu trabalho, a importância do seu trabalho e o sucesso do seu trabalho. É isso que eu quero, sobretudo, sinalizar aqui no dia de hoje. Em 1875, quando foi fundada a Sociedade Teosófica, ela foi fundada em que cenário? Bom, nós tínhamos no mundo, nessa época, de uma forma muito forte, explícita, a escravidão, tinham colonizações, ódio religioso, luta entre ciência e religião, e tínhamos racismo desenfreado. Isso em 1875. E é muito fácil a gente perceber isso. Vejam que no Brasil nós só fomos ter formalmente a abolição dos escravos em 1888. Portanto, quando estava lá sendo fundada a Sociedade Teosófica, nós tínhamos regulado nas nossas leis a escravidão. As colonizações, grande parte de países do mundo eram colônias. Até a Índia, mesmo com seus 5, 8 mil anos de história, ela era colônia britânica. E quando foi que ela conseguiu se libertar
de ser uma colônia britânica. Em 1948, 48, quase 70 e poucos anos depois da fundação da Sociedade Teosófica. Tínhamos um ódio religioso total, absoluto, uma intransigência religiosa gigantesca. Basta dizer que em 1930, portanto, 55 anos depois de ser fundada a Sociedade Teosófica, proclamando a fraternidade universal, em 1930 a Igreja Católica Romana, ela canonizou como um grau de santo da Igreja São Roberto Bellarmino, que foi um inquisidor de Giordano Bruno e inquisidor de Galileu Galilei, e foi inquisidor dos dois. Então, ainda dentro de uma mentalidade absolutamente retrógrada, né? Então, o conflito de religião e ciência era explícito. E a questão do ódio racial, do racismo, essa ideologia perversa que a Sociedade Teosófica veio exatamente dizer que somos todos iguais, independente de raça, de sexo, de religião, de tudo. Veja como ele sobreviveu. Em 1950 ainda existia, posso dizermos até mais, 60, existia racismo nos Estados Unidos da América do Norte. Martin Luther King foi assassinado quando fazia uma campanha pela a abolição desse absurdo que era o racismo em 1968. Em 1964, Mandela foi condenado à prisão perpétua quando defendia uma posição contra o racismo. E lá, quase um século antes, a Sociedade Teosófica estava proclamando a igualdade de todos, não só de raça, de cor, mas também de credo, de qualquer natureza, porque somos todos irmãos. Essa expressão usada hoje pelo Papa na sua encíclica, na última delas, Fratelli Tutti, essa expressão, somos todos irmãos, essa é a expressão da Sociedade Teosófica, só que com uma profundidade muito maior do que o Papa, porque a Sociedade Teosófica sempre apresentou os seres humanos como irmãos, não apenas externamente, mas internamente. Somos todos parte da mesma divindade, fazemos todos parte da mesma divindade. Olha que coisa espetacular, que a Sociedade Teosófica fez. E o que nós vemos é que, na época em que a Sociedade Teosófica trouxe esses princípios, com toda certeza, foram chamados de utópicos, de tolos, de inocentes, de doentes, de fanáticos, de todos os termos, porque a Sociedade Teosófica teve a capacidade de ser vanguarda e de sinalizar o futuro da humanidade. E vejam a Sociedade Teosófica como se organizou, que coisa esplêndida, que coisa extraordinária. Uma entidade de livres pensadores. Cada um acredita no que quiser, mas é uma sociedade espiritualista. O seu nome, Sociedade Teosófica. Ela não diz que ela é dona da sabedoria divina, mas ela é uma sociedade de buscadores de entender a sabedoria divina. Portanto, uma sociedade de pensadores, mas de pensadores livres, porque o seu lema é: não há religião superior à verdade. Ninguém é dono da verdade, nem os teósofos. Olha que coisa espetacular. Num clima como aquele de 1875, com um atraso gigantesco, vem uma sociedade e diz isso: somos todos irmãos,
somos divinamente irmãos, devemos estar juntos e ter como princípio básico a fraternidade universal. Olha, é extraordinariamente belo o papel que a sociedade teosófica desempenhou e tem desempenhado no mundo. E, dentro dessa postura, ela também sinalizou outras coisas fantásticas. Eu que tive o privilégio, tenho o privilégio de ser vegetariano de nascimento, porque na sociedade teosófica, os meus pais aprenderam o vegetarianismo, embora minha mãe já fosse vegetariana antes, porque ficou muito chocada quando foi ao matadouro para comprar carne e viu a matança dos animais, e com 14 anos de idade ainda não conhecia a sociedade, ficou vegetariana. Mas na sociedade teosófica, de início eles conheceram os livros de Annie Besant, de Leadbeater, sobre o vegetarianismo, sobre o aspecto importante de que nós criássemos a nossa estrutura com instrumentos saudáveis, sem sangue, sem derramamento de sangue. Então, nós vemos que aconteceu esse trabalho extraordinário que a sociedade teosófica pôde fazer e tem feito pela humanidade. Hoje, quando nós vemos o mundo atual, se alguém falar em escravidão, isso é crime. Falar em apartheid, falar em depreciação racial, é crime. Aquilo que era uma verdade no mundo, que a sociedade teosófica proclamava como sendo um equívoco, hoje é uma vitória absoluta e completa. Dentro desta avaliação da igualdade de todos, não tinha sentido as colonizações. Hoje, se alguém for falar em colonização, isso não tem mais sentido. Se qualquer um desses aspectos que nós vemos da superioridade de religião, hoje a sociedade humana começa a perceber isso. E acho que um marco grandioso da vitória da sociedade teosófica foi exatamente o Fratelli Tutti, porque é quando o Papa, representando mais de 1 bilhão de pessoas nesse mundo, falando em nome da cristandade, diz: todos somos todos irmãos. E diz textualmente no Fratelli Tutti, independentemente de religiões. Ele veio falar isso 150 anos depois que a sociedade teosófica já estava proclamando esse princípio. E nós vemos o que, então? É que a sociedade teosófica ela é altamente vitoriosa, mas como foi possível alcançar uma vitória dessa natureza? O que foi que ela fez? Aí, se nós olharmos com uma visão teosófica, nós vamos perceber que as grandes transformações elas se fazem no plano mental, que as trevas não têm poder contra a luz, que quando nós inserimos na nosfera, na mente coletiva da humanidade, na egrégora mental da humanidade, determinados valores de luz, e que as trevas não têm poder contra eles, eles se tornam realidade a seu tempo, mas se tornam realidade. Os pequenos grupos, as pequenas lojas, durante mais de um século de teósofos falando na fraternidade universal, defendendo a fraternidade universal, defendendo a igualdade de todos nós, defendendo a divindade de todos nós em igualdade de condições. Esse fato atua nessa nosfera, nesse plano mental, que é o plano que se faz as transformações, porque as ideias governam o mundo. As espadas não têm força contra as ideias, como as trevas não têm força contra a luz. Então, a sociedade teosófica é uma sociedade de uma vitória tão grande que muitas vezes nem os teósofos percebem, nem eles percebem quanto que ela
é vitoriosa, sem defender uma religião contra a outra, sem dizer que o cristianismo é melhor do que o budismo, que o budismo é melhor que o judaísmo, ou seja o que for, valorizando todas elas, valorizando a espiritualidade, porque ela traz uma mensagem que nem é dela. Ela é apenas uma portadora da sabedoria eterna que uma pequena parte, uma pequena ponta dessa verdade, ela tem sinalizado para a humanidade. Então, nós vemos que o trabalho que tem sido feito até hoje é um trabalho de sucesso. E que hoje o Papa, e merece aplausos em pé, pode dizer, somos todos irmãos, que o Dalai Lama diz lá, passamos a revolução da compaixão, embora em graus diferentes, porque a mentalidade do budismo tibetano é diferente da mentalidade do cristianismo, embora em graus diferentes, mas nós podemos dizer que hoje é mais fácil o Papa dizer isso, porque a sociedade teosófica ajudou, nunca teve só, nunca ninguém faz nada só. Junto com ela estavam muitas outras organizações, pessoas, lideranças, pensadores. Ela ajudou a pavimentar essa estrada. Ela ajudou a pavimentar essa estrada. Nós vamos ver figuras mundiais expressivas que tinham em suas cabeceiras a doutrina secreta de Blavatsky, Einstein, Kandinsky, grandes figuras do mundo. Mahatma Gandhi, ele, na sua autobiografia, ele declara que, tendo ido para Londres para fazer o seu curso de Direito, ele aprendeu muito do cristianismo e que valorizou, mas aprendeu que a filosofia transmitida pela Índia era um atraso. E que foi através do estudo da Sociedade Teosófica, ele chegou a ser membro da Sociedade Teosófica em Londres, é que ele pôde ver o valor da cultura oriental. Cultura que a Sociedade Teosófica também trouxe para o Ocidente. Eu não estou falando dela tirando valor de outras instituições, porque há outras instituições muito valiosas, mas estou falando dela. Ela fez esse trabalho primordial de trazer o conhecimento da filosofia oriental, que é uma filosofia com bastante diferença da filosofia ocidental. A ocidental sempre esteve mais no sentido da salvação da alma, enquanto a oriental sempre teve no sentido da evolução, da iluminação através de um processo evolutivo. E então nós vemos que hoje, aqui no Brasil, no Ocidente todo, se fala abertamente em yoga, em meditação, em autoconhecimento, em tantos e tantos valores, em aura, em kundalini, em chakra, como a natalidade, em karma, em dharma. E ela foi pioneira de trazer esse trabalho, esse conhecimento para esse mundo ocidental. Então, eu vejo que é maravilhoso o que está sendo feito e que, especialmente, o Papa Francisco, que tinha aqui uma mentalidade muito diferente, que não era a mentalidade do budismo tibetano, os budistas tibetanos nunca acharam que só eles é que eram os perfeitos. E hoje, proclamar que somos todos irmãos e podemos considerar como uma vitória do trabalho da Sociedade Teosófica em companhia de muitas outras pessoas e entidades, e que nós vemos que a Sociedade Teosófica, na sua postura, ela veio influenciar diversos campos de atuação. No campo da educação, nós sabemos que Rudolf Steiner, que foi presidente da Sociedade Teosófica na Alemanha, ele
se interessou pelo aspecto educacional, pelo aspecto de saúde, e voltou o seu conhecimento teosófico para a questão educacional e para a questão de saúde. Que na questão educacional, Krishnamurti fez as suas escolas krishnamurtianas, que Maria Montessori, que morou em Adyar, trouxe o conhecimento da educacional, que é diferenciado do conhecimento existente até então, porque antes era a palmatória, a decorar as coisas, aprender as coisas, quando esse ensinamento moderno é o ensinamento de dar espaço à criatividade da criança, a criança expressar a sua própria espiritualidade, um trabalho teosófico. Eu, quando era menino, e dizia que era vegetariano, dizia, o que é isso? E não entendiam o que era ser vegetariano. Quando passaram a entender, já um pouco mais velho, isso deve fazer muito mal, você vai morrer cedo, muito doente, etc. Tal, papá. Hoje, eu aqui nos meus 87 anos, vejo a vitória do veganismo e do vegetarianismo no mundo como uma realidade. E vejo mais uma vez aí o trabalho espetacular que eu sou devedor à Sociedade Teosófica, sou devedor àqueles que trouxeram esse ensinamento. E agora? A Sociedade Teosófica completou a sua obra? Eu já ouvi muitas vezes nos nossos grupos dizer que o mundo teosofou, que é uma verdade. Os princípios básicos teosóficos, que eram inviáveis, eram coisas utópicas, loucas, há 150 anos atrás, hoje eles são realidades. Então, nós podemos dizer que o mundo teosofou, mas temos muito ainda para fazer. Porque, como disse Murilo Nunes de Azevedo, um grande teósofo, foi presidente brasileiro da Sociedade Teosófica, autor de vários livros, ele disse que teosofia é a ponte para o futuro. Porque ainda, dentro dos estudos teosóficos e dos princípios teosóficos, há muito a ser feito. Eu mencionei o campo da educação, mencionei o campo da saúde, do vegetarianismo, mas ao campo social. Hoje nós temos aqui no Brasil uma União Planetária com seus 23 anos de idade, que, numa postura profundamente teosófica, sustenta que devemos ter uma organização social democrática, porque é importante que seja democrática. É importante que não tenhamos autoritarismos, não tenhamos ditaduras, mas que se deve entender corretamente o que é a democracia. A democracia que temos ainda é um princípio muito insignificante da verdadeira democracia. Nós temos a democracia da liberdade de competir, da liberdade de lutar um contra os outros e de ganhar os mais fortes. Quando nós precisamos a liberdade ética, e a liberdade ética é da solidariedade, é do apoio mútuo, é do socorro àqueles que estão mais necessitados, e que geralmente estão mais necessitados porque foram mais explorados. Há um trabalho profundamente teosófico a ser feito pelos teósofos, não pela sociedade teosófica, mas pelos teósofos, e no campo social, no campo da fraternidade universal. Porque a postura do teósofo tem que ser a postura da caridade, do amor, do socorro, mas não é apenas individual, é o individual que está ao nosso alcance, mas é também no plano coletivo das políticas públicas que sejam justas, que sejam dignas, que sejam corretas, que sejam humanas e, posso dizer, que sejam teosóficas, posturas públicas de legislação que é para
não para atender um grupo, não para atender uma minoria, mas para atender uma coletividade. Até mencionaria que, agora no final do ano passado, que já ficou para trás, né? Apesar de ser ontem, já ficou para trás, nós demos entrada, nós da União Planetária, de um projeto de lei através do sistema de participativo da sociedade, e que existe espaço para a sociedade, buscando uma facilitação, uma minoração do problema existente do desemprego de 14 bilhões de milhões de pessoas no Brasil, 14 milhões de pessoas, através de um sistema de empresas de economia solidária. Ou seja, o trabalho teosófico ele tem que ser feito na educação, ele tem que ser feito na saúde, ele tem que ser feito no meio ambiente. No meio ambiente nós vemos aí especialmente o Eduardo Iver, com Gaia, com seu trabalho, são os teósofos trabalhando dentro da visão teosófica, trabalhando pelo meio ambiente. E no campo social, nós temos que trabalhar por ter uma sociedade digna, correta. Não, como disse, a sociedade ela se envolvendo nisso, mas os teósofos que têm inclinação para isso, envolvidos para isso. Assim como aqueles que têm inclinação para a educação, trabalhem com a educação, os que têm para a saúde, cuide da saúde, os que têm vocação para o meio ambiente, que cuide do meio ambiente. Então, eu vejo o trabalho da sociedade teosófica como um trabalho extraordinário, uma postura de vanguarda. E para ser vanguarda, tem que estar à frente do seu tempo. Se os teólogos se acomodassem, vamos ver, está tudo difícil, e não percebessem o quanto são portadores da luz que não é deles, também não é deles, não é da sociedade teosófica, é a luz divina, é a luz da sabedoria eterna, mas parcialmente uma pequena ponta dessa sabedoria nós passamos a ter visão dela. E por isso, com isso, nós podemos e temos que continuar esse trabalho. E não precisamos inventar o que fazer. É só permanecer com os nossos princípios. Porque os nossos princípios, que não são nossos, que são os princípios da sabedoria eterna, eles são a vanguarda da humanidade. E aí eu lembraria aqui um texto de Blavatsky. Ela diz, está na Luz do Caminho. Não, está na Ocultismo Oculto. Ocultismo Prático. Que a tua luz dê ouvido a todo grito de dor. Assim como o lótus abre o seu coração para absorver o sol do amanhã. Não deixes que o sol penetrante seque uma só lágrima de dor antes que tu mesmo tenhas enxugado no olho daquele que sofre. Mas deixe que cada lágrima humana fervente caia no teu coração e ali permaneça, não a seques, até que a causa da dor tenha sido removida. Vejo que a sociedade teosófica ela tem sido a inspiradora para o comprometimento mais alto. Um teósofo deve necessariamente estar comprometido com a caridade universal. Um teósofo deve ter uma postura verdadeiramente de um teósofo, que não fala mal de ninguém, que não pensa mal de ninguém, que não é indiferente à dor da humanidade e que sabe que quando tem uma pessoa embrutecida, equivocada, ela precisa ser socorrida, ser soerguida com compreensão, com afeto, com carinho, com amor. Que sabe que nós somos o que pensamos, que sabe que tem que trabalhar
na caridade do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, que deve ter um engajamento espiritual na política não partidária, porque a política partidária, que aí está, é a política do debate de interesses de grupos materiais. Eu estou falando da política não partidária, que é participar do processo político do encaminhamento da solução dos problemas. E tem que estar atento para a questão mundial. É que nós podemos ficar indiferentes diante de uma situação, poderíamos ficar mundial, de disputa de PIBs e de guerras comerciais e de guerras geopolíticas existentes para ver quem manda mais, se é o leste, se é o oeste, se é o sul, se é o norte, e com armas e com a manifestação de armas. A sociedade teosófica é a luz que nos ilumina, para que nós, teósofos, possamos perceber que temos que trabalhar por uma união planetária, por uma organização mundial de fraternidade entre os povos, de fraternidade entre os países, de fraternidade entre todos, aonde os mais necessitados possam ser socorridos e possamos, pela fraternidade universal, criar esse mundo de luz. Certamente alguns dirão, ele está falando loucuras, utopias, é insano o que ele está falando. Como falavam certamente em 1875, quando foi fundada a Sociedade Teosófica, que grupo de doidos, falar em fraternidade de raças, isso e aquilo, quando o mundo vivia, fraternidade de religiões, quando o mundo vivia em lutas e mais lutas. Pois é, foi o fato de que a Sociedade Teosófica, em 1875, os seus líderes tiveram a coragem de ser utópicos, sonhadores, que foi possível que hoje o Papa Francisco diga: somos todos irmãos. E nós, dentro dessa postura de conhecimento teosófico, de conhecer a sabedoria da existência manifestada, de que todos nós fazemos parte dessa sabedoria, que nós somos muito mais do que irmãos, nós somos uma expressão de uma mesma vida, de uma unidade da vida, que é uma ilusão essa ideia de separação. Nós somos, todos estamos interligados. E hoje temos a ajuda poderosíssima da ciência quântica, onde os maiores filósofos do mundo de hoje, seja Capra, seja Amish Goswami, são tantos nomes, que a ciência está nos socorrendo, e como aquilo que Blavatsky disse, que ia levar mais de 100 anos para que entendessem a mensagem dela. Mas é preciso que nós, teósofos, tenhamos a percepção do orgulho de pertencer a essa sociedade de livres pensadores, a essa sociedade espiritualizada, essa espiritualidade essa sociedade reconhece todos como irmãos, essa sociedade que sabe que aqueles que estão mais perdidos, mais embrutecidos, que são os que mais precisam ser socorridos, e possamos, dando continuidade, ser vanguarda da humanidade, sinalizando o porvir, sinalizando essa ponte para o futuro, a ponte da fraternidade universal exercida, realizada na prática, que deixa de ser só parcialmente vivenciada para ser plenamente vivenciada no mundo de glória e de realização para todos nós e para a humanidade. É isso. Obrigado, Ulisses. Você sempre é um grande incentivador de todos nós, trabalhadores teosóficos, né? Suas palavras incendeiam, né?
E você é um exemplo vivo de como é possível, quando se acredita em um mundo melhor, quando se acredita numa política melhor, numa economia melhor, quando se acredita numa sabedoria que transcende fronteiras, transcende religiões, que isso pode acontecer, né? Então, você tem sido sempre uma grande referência para todos nós. Eu fico muito honrado de ter você aqui junto com o nosso grupo. Agradeço muito as suas palavras, que são sempre, tenho certeza, um incentivo para cada um que está assistindo, para que nós possamos começar esse ano com esse ímpeto, né? Sabendo que nós temos um tesouro. A teosofia é um tesouro que nos foi aberto. Nós tivemos o privilégio de ter acesso aos ensinamentos teosóficos, o privilégio de poder estar reunidos com irmãos teosóficos e de poder sentir que nós fazemos parte de um movimento que está transformando o mundo. Às vezes isso não está muito claro, mas Ulisses, nas suas palavras, ele deixou muito claro isso, que o mundo teosofou. E aos poucos o mundo está conseguindo captar a profundidade do que Blavatsky e seus seguidores propuseram, né? Um mundo de cooperação, um mundo em que os muros precisam ser derrubados, né? A exemplo do muro de Berlim, que todo mundo achava que ia durar muito, mas chegou uma hora que ele não fazia mais sentido e os jovens foram lá e começaram a meter picareta no muro, derrubar, e aquilo foi um momento assim inesquecível para todos nós que já passamos por esses momentos, né? E sempre nós estamos vendo coisas novas acontecer, e como disse Ulisses, o Papa, que é o líder máximo de uma igreja que já fez tanto mal, né? Que comandou a Inquisição, comandou cruzadas, que queimou pessoas na fogueira, e hoje está propondo aquilo que nós propusemos há quase 150 anos atrás, né? Que é a fraternidade universal, a fraternidade de todos os seres. Isso é fantástico, né? E nós somos, então, parte desse grande corpo de pessoas que estão colaborando por um mundo mais belo, um mundo mais saudável, um mundo mais igualitário. E isso é uma herança do nosso trabalho. E eu acho que cada vez mais nós temos que assumir uma postura proativa. Não basta nós lermos, estudarmos, conversarmos. Agora nós temos, como dizia, acho que foi o Mahachohan, né, que dizia que está na hora da teosofia entrar na arena. Isso ele falou há mais de 100 anos atrás, mas é uma grande verdade. Nós precisamos assumir as rédeas desse movimento de transição para guiá-lo para aquilo que nós acreditamos que é o novo mundo. Então, agora nós vamos ter um período de troca de ideias, de perguntas e respostas ou comentários, e o Rafael Albuquerque vai coordenar esse trabalho. Então, existem duas possibilidades. A pessoa pode fazer pergunta pelo chat, e o Rafael vai ler para nós, no caso, para o Ulisses, né? E quem quiser pode também levantar a mão e fazer a pergunta de viva voz. Então, Rafael, por favor, vamos para essa segunda parte do nosso encontro. Se alguém quiser levantar a mão, ali no painel, no item participantes, né, onde tem a lista de participantes, deve aparecer a opção ali de levantar a mão. Mas somos um grupo pequeno também, né, alguém pode só abrir o microfone e falar. Mas eu queria então fazer uma primeira pergunta para começar o aquecimento aí, e o pessoal também vai processando. Para o Ulisses também agradecer a exposição. Eu acho que é sempre bom a gente lembrar da responsabilidade, né, do legado que a gente está recebendo quando a gente se compromete a estar presente nessa sociedade. Mas
eu queria perguntar, porque várias das questões que foram colocadas, né, eu acho que o Ulisses colocou muito bem a ideia de que os teosofistas podem fazer muitas coisas que não necessariamente a Sociedade Teosófica como instituição vai fazer, né, às vezes são diversas iniciativas que as pessoas fazem de acordo com as suas capacidades e afinidades, e porém, essas questões, quando se aproxima mais da política, dentro do contexto da sociedade teosófica, às vezes são evitadas, né, porque elas podem gerar muitos conflitos, mas, por outro lado, a gente vê coisas muito estranhas, às vezes, né, ainda mais nesses tempos, tem muita fake news para cá, fake news para lá, a gente não sabe mais, né, onde confiar e tal. Então, é mais uma pergunta assim, como será que a gente pode lidar com essa contradição, né, de que por um lado a política e não necessariamente partidária, né, como você falou, mas uma política no sentido de visão de sociedade e tal. Por um lado, ela é extremamente necessária que a gente fale sobre isso e amadureça isso, né, até pela luz, né, dos ideais teosóficos, mas por outro, muitas vezes elas trazem conflitos, discordâncias e, enfim, problemas, né, às vezes de maneira até um pouco mais agressiva, mesmo no contexto teosófico. Então, como é que você vê assim a saída para isso, ou a abordagem mais ideal? Eu adorei a pergunta, Rafael. Adorei a pergunta. Porque ela toca no ponto central. E eu devo dizer a você que nós, como temos um foco muito grande na política e na teosofia, na, na postura teosófica dentro da atuação política, é um assunto bastante examinado por nós com profundidade. Devo dizer que eu tive umas experiências muito curiosas com alguns irmãos da Sociedade Teosófica que se manifestavam politicamente através de mensagens de formas bastante partidária, bastante partidária. E eu estou citando um exemplo. Eu estou dentro da tua pergunta, vou falar genericamente, mas vou citar esse exemplo. E eu resolvi dialogar com esses irmãos no sentido de que não é saudável o partidarismo, que eu respeito, que ele pense o que quiser, e mantenha lá o pensamento dele, mas a gente tem que semear flores e não semear discórdia. Tem que semear flores. E vi que todos esses irmãos, alguns deles, amigos meus, membros da Sociedade Teosófica, entenderam. No primeiro momento resistiram, mas fulano, mas isso a gente tem que ver. Eu digo, não é por aí. Você pode ter até razão, mas não é por aí. Por aí você não vai solucionar essa questão, não tem solução por aí. A nossa solução não é nem para a direita, nem para a esquerda e nem para o centro. É para o alto. É para o alto. E eu pude perceber que eles acolheram plenamente. Ou seja, você, para atuar corretamente politicamente, você tem que atuar com correção. Se eu acho que você, Rafael, hipoteticamente, tem um pensamento errado político, e eu vou, Rafael, você está errado, por isso, você vou confrontar, você vai resistir, você vai se defender, eu vou me defender e nós vamos nos agredir. Agora, se a gente consegue perceber, eu consigo perceber, que o Rafael tem direito de pensar o que ele quer, como eu também tenho, mas que nós podemos examinar isso teosoficamente. E devo dizer que a União Planetária tem uma experiência riquíssima nesse sentido, porque ela é uma entidade política. Ela trabalha em defesa da democracia, mas que a democracia tem que ser com justiça social, que a democracia tem que ser com dignidade, mas ela não critica ninguém, não fala mal de ninguém e nunca teve choque com ninguém. Nós entrevistamos tudo quanto é embaixador, de tudo quanto é embaixada com posições políticas, mas nós estamos sempre no positivo. A gente trabalha com a luz.
trabalha com a luz. Há um documento que nós escrevemos que chama-se Declaração de Princípios da União Planetária. Ele está aqui, esse documento. E ela diz aqui, num instante, ela diz o seguinte, que a característica básica do trabalho da União Planetária, o seu diferencial, o que caracteriza a atuação da União Planetária? Isso é política teosófica. Tá? O seu diferencial é que ela trabalha unicamente com a luz, com o positivo, com o fraterno, com o amor, em uma dimensão espiritual do reconhecimento da unidade da vida e da fraternidade humana. Ela parte do pressuposto de que a humanidade fica batendo na porta errada da materialidade e que a solução dos problemas humanos estão em outra dimensão, da espiritualidade, da subjetividade, dos valores éticos adotados pela sociedade. Ela acredita, estou lendo aqui o texto, ela acredita na importância do conhecimento dos fatos, das dificuldades, dos problemas, de suas análises, mas que as soluções só são possíveis com a aplicação dos princípios éticos, espirituais e humanos. Não acredita que a crítica, o castigo, a punição, as guerras e violências sejam os meios adequados para o aperfeiçoamento humano. Eis que esses comportamentos criam resistências, antagonismos, confrontos, desentendimentos, lutas e não trazem transformações reais. Sustenta a importância do diálogo, de buscar entender o outro. Sustenta que, em essência, a atuação deve ser pela conquista amorosa de mentes e corações. Entende que os problemas humanos têm uma única raiz, a ignorância, mãe da insensibilidade e da descrença, e nos levam ao desamor e à indiferença pela dor da humanidade. Que a ilusão da separatividade nos leva a ver o outro separadamente, sem a percepção da unidade da vida. A união planetária, sem utilizar a crítica e o confronto, respeitando todos os entendimentos, entende que somos todos um. Terminando. Que a nossa família é a humanidade. E dentro dessa percepção, ela busca articular a luz de todas as pessoas e entidades que compõem a humanidade para uma atuação conjunta, reconhecendo que a beleza mais significativa está na multiplicidade da manifestação cósmica, na soma das flores de todo o jardim, e que a beleza mais significativa é o conjunto do jardim, sendo a união planetária apenas uma flor desse jardim. Ou seja, isso que está aqui alinhavado, imagine você que nós temos muitos diretores, temos mais uma dúzia de vice-presidentes com posições pessoais, ideológicas diferentes. Nunca tivemos problemas dentro da União Planetária. Nunca fizemos uma votação em que fosse votado por 6-5, um grupo ganhou contra outro. Nós sempre buscamos o consenso teosoficamente. É claro que para fazer essa política teosófica precisa ter a essência teosófica. Sem a essência, o sentimento do pensamento teosófico não se faz. Você vai fazer disputa, briga, luta, outra, eu tenho que ir para a cadeia, que não sei o quê. Tudo errado. É claro que para você ter uma política correta, teosófica, você tem que ter uma política teosófica correta, que é uma política não de partidos, é uma política da fraternidade universal. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Obrigado também pela resposta. A gente teve aqui mensagens de agradecimento, né, da Gabriela e da Lenir pelas falas, pela pergunta, pela resposta. E aí queria passar então a palavra para o Marco Aurélio, que está aí com o querido Marco Aurélio. Alegria. É uma alegria ter o Marco Aurélio aqui conosco hoje. Bem-vindo, Marco Aurélio.
privilégio. Ah, quanta gente querida. Que bom junta. começar o ano junto com você também. Maravilha. Você sabe que o Marco Aurélio vai dar uma palestra no dia domingo agora, dia 3, né? Vai ser domingo de manhã. Então, Domingo amanhã, né? e ele vai falar sobre o tema, um dos temas que o Ulisses estava comentando, Fratelli Tutti, e as encíclicas do Papa, né? Sim. E É, também fazendo um paralelo com o Dalai Lama. Laudato Si, Laudato Si. Fratelli Tutti, e a Revolução da Compaixão do Dalai Lama. É isso aí. Mas olha, Eduardo, super abraço, bom demais te ver. Ulisses, querido, que delícia te escutar. Né? Estamos aqui em família te ouvindo. Que maravilha! Que beleza! Que maravilha! Nessa família linda. E assim, é muito, muito tocante a sua fala. Eu quando crescer, quero ficar mais parecido com você, viu? Porque eu ainda sou daqueles que, quando eu escuto algumas coisas de algumas pessoas na televisão, dizem assim, esse cara tem que ir para a cadeia. E eu quero ficar mais parecido com você. Ulisses, sabe, eu tenho uma curiosidade que agora mesmo estava lembrando de uma vez que eu fiz uma pergunta para você sobre... Eu lembro que na pergunta que eu fiz, eu não lembro mais qual era a pergunta. E, na verdade, não lembro mais qual era a resposta. Já é o sinal da idade, sei lá. Mas eu me lembro do sentimento que eu tive. Você me disse assim que às vezes a gente, quando está no meio de um problema, a gente acha que aquilo é a pior coisa do mundo. Mas quando a gente olha em perspectiva e vê como é que era lá atrás, como se chegou aqui, as coisas ficam um pouco diferentes. E você é uma pessoa que, assim, nos anos 60 você já era um super ativista de tudo que você está falando, né? Então você tem um olhar assim de longo prazo que te permitiu ver muitas mudanças, muitas transformações desde os anos 60 para cá, né? Quando eu te conheci já foi no final dos anos 70, né? Mas você tinha já uma história muito importante, né? Então eu queria te perguntar, quando você olha assim em perspectiva, desde que você começou a adotar as atitudes que você hoje tem dentro do seu ativismo, como é que você sente essa transformação que de lá para cá veio ocorrendo? E o que você viu de mais importante? E se você acha que realmente o mundo está caminhando na direção de onde o nosso coração bate? Olha, quando eu disse a expressão que o mundo teosofou, é uma realidade para mim, é uma realidade viva, uma realidade viva. Não é que as pessoas todas hoje têm uma espiritualidade abrangente, mas se romperam as separações fortes que existiam. Hoje, quando você tem, por exemplo, uma URI, que é uma organização de religiões unidas, elas só foram possíveis porque havia um pensamento dessa fraternidade universal. Hoje, quando o nosso Ricardo Lindemann pertence aí a um trabalho forte das religiões unidas, é porque esse princípio da sociedade teosófica se afirma como uma verdade. Hoje, eu sinto as pessoas desacreditando dos partidos políticos. Olha bem, eu sinto as pessoas desacreditando dos partidos políticos. Não é desacreditando da política, mas é dos partidos políticos, porque veem que são esferas de confronto e que a solução não está aí. Aí a solução está em uma outra dimensão. Então, eu vejo uma evolução significativa. E se nós quisermos verificar que o mundo de hoje é maravilhoso perto do mundo de ontem, basta a gente ver mesmo o mundo de 150 anos atrás que eu mencionei, quando foi fundada
a sociedade teosófica, os valores, a mulher no segundo plano, né, que eu nem cheguei a mencionar, e que a sociedade teosófica também não, diz que não poderia haver essa separação de sexos, né? de a mulher ser inferior ao homem, essa coisa absurda. Quer dizer, essas mudanças todas têm se feito de uma forma muito significativa, tão significativa, que eu tenho assim convicção que daqui a pouco tempo, poucas décadas, talvez muito menos do que eu posso imaginar, já que hoje o mundo, as coisas ocorrem muito mais rapidamente. Todos vão sentir o princípio da unidade da vida, somos todos um. Nós somos uma grande família. Eu sinto que a humanidade está se aproximando disso. E essa mudança de mentalidade é que muda o mundo. Você, para mudar o mundo, tem que mudar a mentalidade. A mentalidade de que a mulher é inferior, acabou, ela é inferior. Quando você muda a mentalidade, não, a mulher é igual ao homem, você muda os costumes, muda as leis, muda tudo. Você muda o mundo mudando as mentalidades. Daí que a União Planetária, ela se propõe a uma elevação ética da mentalidade mundial. Mas a União Planetária é outra instituição? Sim, é uma instituição independente, mas ela bebe nos princípios filosóficos eternos da sociedade teosófica, que a sociedade teosófica é portadora, porque ela também não é dona desses princípios. Esses princípios são eternos, é a luz, é a sabedoria eterna, Ela bebe nesses princípios e aplica esses princípios nas relações sociais. E de maneira que eu vejo maravilhosamente bem. E o mundo, há pouco tempo atrás, era bem pior do que hoje. Como eu disse, hoje você não dá para falar em racismo, não dá para falar em colonização, não dá para falar que a mulher é pior, não dá para falar em superioridade racial, qualquer outra coisa. Não dá para falar que pobre é pobre porque quer ser pobre. Não, é uma injustiça social muito grande. Não dá. Hoje, talvez ainda dê para alguns ficarem um pouco acomodados diante do mundo, achando que tem que cuidar de si próprio. Se cuidar de si próprio já é uma boa coisa, mas, na verdade, eu sinto um despertar da consciência para que todos nós somos responsáveis pelo mundo como aí está. E que o poder do pensamento é poder criativo. Nós criamos o nosso pensamento. Quem pensa em perder, perdido está. Quem pensa em vencer, ele tem toda a possibilidade. A natureza tem uma prodigalidade, que é uma coisa extraordinária. A gente fala em lei de causa e efeito, lei do karma. Então, a gente tem um pouco a ideia que eu dou 1, recebo 1. Dou 2, recebo 2. Não, lei do karma não é assim, não. Eu dou 2, recebo 20. Eu dou 20, eu recebo 200. É como uma fruta. Você pega uma semente de uma fruta, uma semente. A gente tem que olhar para as sementes com respeito. Você, quando olha uma semente, você tem um ser vivo, tem vida, está viva, a semente está viva. E tem um código, tem um segredo, o segredo da sua eternidade. Você, com aquela semente, você pode eternizar aquilo que está ali, aquele valor da vida cósmica, da vida divina que está ali impregnada. E você planta uma semente e colhe milhares delas. A vida é pródiga. Agora, quando nós não percebíamos isso e estávamos acreditando que tem que ser no mal, não sei o quê, tem que ser punição, tem que ser castigo, tem que ser isso e aquilo, nós não conseguimos avançar. Mas a partir do momento que nós percebemos a luz ela transforma as trevas em luz. É assim que eu vejo. Vejo com um grande entusiasmo, viu? E grande entusiasmo o trabalho teosófico. Obrigado pela resposta. Bom te ouvir. Muito bom, Ulisses. Então, a gente tem mais a Joyce, né? Depois a Renata, tem um comentário da Leni no comentário também. Leni, se quiseres falar no microfone quando chegar a tua vez, mas se não, eu leio o comentário no chat também. Então, Joyce, se puderes pegar a palavra.
Olá, boa tarde, Ulisses. Oi, É com Roger. muita felicidade que eu dirijo a palavra a primeira vez para você. Eu já acompanho seu trabalho há muito tempo, eu sou grande admiradora. Eu acho que o Marco Aurélio, ele falou um pouco, né, o que ele perguntou tem a ver com o que eu vou perguntar, mas é que eu percebo, assim, que você, para mim, é como se fosse, assim, a personificação daquele ideal que a gente ouve muito falar dentro da sociedade teosófica, de que a gente precisa, como é que fala, ser do mundo, sem ser do mundo, é mais ou menos isso. E eu acho assim que o Marco Aurélio expressou uma coisa que muitos de nós, a gente que se interessa por política, né, porque a gente se interessa por meio ambiente, pelo bem do outro, acho que a gente naturalmente acaba se interessando por política, e fica uma coisa muito difícil a gente estar no mundo, né, e não sentir algumas energias negativas que nos atingem e não ficar um pouco desanimado. E quando eu olho para você, aí eu queria que você respondesse mesmo pessoalmente, como que você consegue sempre estar tão animado, sempre esse entusiasmo que nunca se acaba. Eu quero descobrir, assim, você podia escrever um livro, O Segredo, porque eu não quero saber aquele segredo do outro livro, eu quero saber esse segredo de como você, que não perder o ânimo, porque eu acho que nesse caminho a gente às vezes anima, a gente erra, a gente acerta, a gente desanima, e eu queria pessoalmente descobrir como que a gente poderia ter um pouco mais de, como é que fala, linearidade, né, nessa caminhada que nem sempre é fácil de ter essa tolerância, essa paciência. Então essa é uma pergunta a nível pessoal. E a outra pergunta seria uma questão mais assim, mesmo né, do que está acontecendo, nessa polarização, nessa divisão que eu estava até dando uma olhada no livro do Dalai Lama, porque esse é o tema do nosso encontro, e que o livro ele escreveu, né, já faz um tempo, e que ele falava assim, nós estamos rumo a um mundo globalizado, isso foi há 10, 15 anos atrás, não sei, e agora eu vejo assim, né, que está vindo uma regressão, né, a gente vê o Reino Unido agora se separando da Europa, a gente vê os países tendo uma volta, voltando para si mesmos em vez de, né, um movimento assim de reação, né, a essa união planetária. Então, e eu sinto assim que as pessoas tanto de um lado como de outro, elas se sentem muito justificadas, como se elas fossem donas da justiça ou da verdade. Então, elas às vezes se sentem no direito de fazer exato com o outro aquilo exatamente que elas fazem. Então, assim, será que... Então, tem aquela pergunta filosófica também que o pessoal fala assim, será que a gente pode tolerar a intolerância ou devemos ser intolerantes com os intolerantes, né? São perguntas, né, que eu não sei se você vai conseguir dar uma resposta final, mas é que são coisas que, né, acho que estão na cabeça de nós teósofos e que, né, um conhecimento em evolução, eu acho assim. É isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Olha, eu agradeço também muito, muito, muito a sua pergunta. A primeira delas, para mim, ela é extremamente fácil. Para mim, eu acho que algumas pessoas podem ter dificuldade, mas precisam mudar um pouco a forma de ver as coisas. Eu sempre vi o desafio como uma coisa boa. Eu nunca vi o desafio como uma coisa ruim. No livrinho Dos Rebeldes, você conhece o livrinho? Leu o livrinho? Tem um livrinho que eu escrevi, infanto-juvenil, mas que é uma criança que quer mudar o mundo pelo amor, né? Nesse livrinho tem uma historiazinha em que o menino vai e pergunta à mãe, mãe, a gente deve rezar, não deve rezar? O que a gente pede, o que a gente não pede, etc. e tal. Aí então a mãe diz assim para o menino, eu vou lhe contar uma parábola. O que é parábola? A parábola é uma forma de a gente contar por uma forma figurada, de uma historieta, etc. e tal. Então, vou lhe contar uma historiazinha. Um moço estava lá numa rede, lá nas Pleiades. Pleiades é um conjunto de estrelas lá no céu. Na rede, descansando, quando chegou um anjão
um anjo muito grande, e disse para ele: acabou esse descanso, agora você vai nascer lá na Terra. Ele disse: oba, que bom, já estava cansado de não fazer nada, muito bem, eu vou lá para a Terra. Aí o anjo disse: qual a qualidade que você quer desenvolver nessa encarnação? Aí ele parou, pensou um pouco, disse: quero aprender paciência, eu quero ser mais paciente. Aí o anjão disse: ótimo, ótimo, muito bem. O seu desejo será atendido. Você vai ver quanto problema eu vou colocar na tua vida para você desenvolver a paciência. Aí o menino se assusta: mas como, mãe? O anjo não ia dar a paciência para ele. A mãe disse: não, meu filho, nem um anjo, nem Deus, nem ninguém pode dar qualidade, virtudes. Elas têm que ser desenvolvidas. E elas vêm para o nosso bem. Elas foram escolhidas por nós. É nós que escolhemos as provas que temos que passar, nós individual e coletivamente, nós individualmente e a sociedade. Ou seja, quanto maior o obstáculo, maior deve ser o nosso entusiasmo. Olha bem, essa é a síntese da resposta à sua pergunta. Quanto maior o obstáculo, maior deve ser o nosso entusiasmo. Eu contei aqui a história de que alguns irmãos meus, amigos meus aqui dentro da sociedade, me mandavam uns e-mails de lutas de fulano é bandido, tinha que ser preso, tal coisa. E eu disse a minha fofinha, a minha amada Wanda, minha mulher querida, eu disse a ela: eu vou dialogar com eles. Nossa, você vai entrar num debate? Não, eu vou dialogar com eles em outro nível, dialogar num nível mais alto, vai ser um prazer. E olha, passou a ser um prazer dialogar e conversar com pessoas que estão com posturas rancorosas e você mostrar que tem que estar acima disso. Quer dizer, se você vai entrar no debate, no conflito, você tem uma pessoa intolerante e você vai dizer para ela: não, você é intolerante, você tem... Já perdeu ela, já perdeu. Disse: olha, muito bem, você... acho que se você considera essa postura sua intolerante, você continue nela. Eu tenho preferido uma postura assim, porque isso, porque aquilo outro. Você desarma a pessoa. E a pessoa... é porque a humanidade ainda está muito centrada no confronto. E quando nós entramos no confronto, nós estamos perdidos. Há um texto de Mahatma Gandhi, e olha que Mahatma Gandhi, como eu disse, é um teósofo e um revolucionário do bem. Daí a gente vê como nós, teósofos, podemos atuar como revolucionários do bem, sabendo atuar corretamente, sabendo atuar teosoficamente. Ele nunca mandou brigar com um ou com o outro, ele, pelo contrário. Há uma passagem dele que ele diz assim: quando o homem bruto vem com a espada contra mim, eu me mostro desarmado. E ao estar desarmado, eu o desarmo. Olha só, ao estar desarmado, eu o desarmo. E ele, percebendo que eu estou totalmente aberto, ele se curva. Ele, o homem amado, se curva. E não por humilhação, mas ele se curva por perceber que o relacionamento correto é o relacionamento do entendimento, etc. É linda essa fala do Gandhi, um grande revolucionário teosófico, que, junto com Annie Besant, trabalhou pela independência da Índia. Você veja um homem magrinho, fininho. Quantos soldados ele tinha para a independência da Índia? Quantos que ele lutou e matou? Não, ninguém. Houve briga lá entre eles se mataram mais, porque os homens ainda são tolos. Mas não houve uma manifestação dele nunca, em nenhum momento, que não fosse teosófica, que não fosse de paz, que não fosse de amor. De maneira que, Joyce, é só continuar sentindo que ser teósofa não é ser meramente membro da sociedade teosófica. É mais do que isso. É vivenciar a teosofia. Ser teósofa é você vivenciar plenamente o amor incondicional.
Obrigada, Ulisses. Fala maravilhosa, inspiradora. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder ouvir você. Então, vou passar a palavra para a Renata, fazer as considerações. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde a todos. Ulisses, é um prazer, uma honra falar com você diretamente. Agradeço só pela sua companhia. Eu te acompanho diariamente, especialmente desde 2017, quando a virada de chave talvez tenha de fato começado. E aqui em casa, só para você saber, os únicos canais que disputam com a TV Suprem só são os infantis por conta da minha filha. Mas você é o único canal, a TV Suprem ainda é o único canal que eu consigo realmente acompanhar, mesmo sendo jornalista, mas hoje o meu espírito consegue acompanhar só a TV Suprem. E eu queria que a gente refletisse aqui, se você puder responder, por favor, por gentileza, duas questões. Você que foi senador, né, e esteve lá no olho do furacão e sabe muito bem o que é a política convencional, qual a esperança que você tem para a gente? Assim, onde você, um pouco alinhada às perguntas, tanto do Marco Aurélio quanto da Joyce, onde você busca essa esperança, sabe? O que te inspira a continuar esperançoso, especialmente com a política brasileira? Eu trabalhei por lá por 4 anos e saí bastante exausta. E hoje, assim, o que me dá esperança é na juventude e até nas crianças, né, que estão chegando por aí, porque elas já vêm com um pensamento bem diferente, né? Mas eu queria te ouvir, assim, o que te move ainda a ter esperança na política, com quem está aí hoje, e em menor prazo do que eu. A outra questão é que você falou que um teósofo, ele tem que identificar e agir quando ele encontra uma pessoa embrutecida, né? Ele tem que agir com a reflexão de que essa pessoa é a que mais necessita, né? Ontem a gente até conversou no semigrupo sobre isso, e eu queria que você comentasse com maneiras práticas. Você já até falou, respondendo as 2 primeiras perguntas, quando a pessoa embrutecida não quer ajuda, mas você se sente no caminho dessa pessoa, dessas pessoas, o que fazer para ajudar? São essas as minhas questões. São perguntas lindas, bonitas. Olha, que dá vontade que eu tenho de falar umas 40 horas sobre todas elas, sabe? Mas eu sei que devo ser breve, viu, Renata? Muito obrigado pelas suas perguntas. A primeira delas é a mais difícil, né? Da esperança Mas eu acho que o ponto central é que a gente não pode perder a esperança. Porque se perder a esperança, não sobra mais nada. Não sobra mais nada. Esse é o primeiro ponto. E dentro dessa esperança é a certeza de que a natureza não dá saltos. Não é adequado eu recolher uma fruta da árvore que não esteja madura, ou que não esteja próxima de ter madura. Porque quando chega o seu momento, ela cai até sozinha. Ela cai até sozinha. Você, quando tem uma bandeira e as condições são favoráveis, quando chega o seu momento, ela se efetiva independente de qualquer atuação sua. Mas, então, enquanto ainda prevalece apesar de todo o avanço, mas ainda prevalece na nossa sociedade humana um sentido bastante individualista, que se dar bem é ficar rico, se dar bem é uma vida de prazeres, se dar bem é não ter que trabalhar,
enquanto perdura essa como um fato muito forte na sociedade, e que para se dar bem você tem que competir e vencer os outros. Então, você que é uma mãe, muitas mães, às vezes, equivocadamente, diz aos seus filhos: você tem que se preparar para competir, porque o mundo é cruel e se você não tiver forte, não tiver preparado, você vai ser vencido. Eu, nesse sentido, eu sou obrigado a agradecer o Pai dos Céus, que me deu uma mãe profundamente teósofa, profundamente teósofa. Ela dizia assim para mim: meu filho, mamãe deseja que você se prepare, não é para ser famoso, para ser importante, para ser rico, é para ser um benfeitor da humanidade. E para ser um teósofo, no fundo. E você deve buscar o conhecimento, buscar título, ser doutor, ser formado, mas você não deve buscar o conhecimento para se dar bem, mas para bem servir. Olha que profundidade, né? É um ensinamento teosófico. É um ensinamento teosófico. Minha mãe, ela, por natureza, era uma pessoa espiritual e absorveu dentro do conhecimento teosófico isso. Então, dentro de uma postura nossa, nós devemos perceber não só uma pessoa como a coletividade, como ainda precisando de muitos socorros, precisando de uma nova mentalidade, mudança de mentalidade. É a mentalidade de para que a gente existe, por que eu estou aqui, por que eu vivo. Eu tenho que viver para bem servir. A finalidade da vida é da expressão da vida divina em nós, que é o bem servir. Essa é a finalidade da vida. E quando nós nos apercebemos disso, então nada é problemático. E outra coisa que eu acho importante é ter consciência que a sociedade humana ainda está nós não somos melhores do que ninguém também. Muito importante isso. Nós não somos melhor do que um cachorro. Não existe isso ser melhor do que outro. Existem níveis diferentes, como um menino que está no primeiro ano primário e o que está na faculdade. Você não pode dizer que o que está na faculdade é melhor do que o que está no primeiro ano. São estágios diferentes, simplesmente. Simplesmente. Não há ninguém melhor do que ninguém, nenhum nível. Nem das pedras, nem das plantas, nem dos animais. Nós somos todos manifestações divinas com estágios diferenciados. Mas no estágio que a humanidade está, ela está saindo de aceitar a escravidão, saindo de aceitar colonizações, de aceitar tortura. Ela está saindo disso, embora existam alguns que ainda defendem coisas como essa. Mas ela está saindo disso. Então, ao invés de você olhar para essa humanidade, para essas pessoas com ódio, com rancor, com insatisfação, com irritação, com eu não posso tolerar esse indivíduo, você tem que olhar como aquela pessoa que precisa do teu socorro. Ela precisa do teu socorro. Veja a pessoa que está sendo bruta como uma pessoa pedindo socorro. Ele está falando de... Meu Deus, esse meu irmão... Eu acho que talvez a forma mais fácil de entender isso é o amor de mãe. É um amor incondicional. O filho está preso na penitenciária porque fez um crime horroroso, mas ela toda semana vai visitar o filho. Ela não abandona o filho. Ela sabe que o filho precisa dela. Eu acho que talvez a síntese desta não perder esperança é a certeza de que a gente tem que trabalhar, é difícil, e é isso mesmo. E quanto mais difícil, vai ser mais. Ai, que coisa linda essa menina, que coisa linda. Deus abençoe, Deus abençoe. Bom, então, diante disso, eu falei sobre a esperança. E a segunda
do embrutecido, que de uma certa forma eu falei também junto, é delicado porque a gente não pode se sentir melhor do que ele. Na hora que você se sentir, não, eu daqui de cima vou auxiliar esse pobre, não, tá perdido. Acho que a pior coisa que pode acontecer no indivíduo, no caminho espiritual, ele achar que ele é melhor do que os outros. Mas, diante dessa percepção, mas com a percepção clara de que há coisas que você já pôde perceber e de que ele é, digamos, seu filho. Ele não é filho de sangue, mas é seu filho por parte de Deus, é seu irmão por parte de Deus. E de que ele precisa de socorro. Ele precisa de socorro. A brutalidade dele é um pedido de socorro. Uma coisa que é importante a gente ver, daí eu novamente vou lembrar da minha mãe. Minha mãe me ensinou, sem me levar para mim, dentro do posicionamento teosófico, a ser batizado por nenhuma igreja, mas como um teósofo a quem eu frequentava, a rezar todas as noites. E ela rezava alto comigo e com meus irmãos. Vamos rezar. Vamos rezar pela humanidade. Pai nosso que está no céu, deixa já que a humanidade. Agora vamos rezar pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais. Agora vamos rezar pelos prisioneiros. E aí a gente rezava pelos prisioneiros, ela lembrava o quanto que é brutal a pessoa perder a sua liberdade. E uma coisa que ela repetiu várias vezes, que para mim ficou indelével na minha consciência, ela dizia assim: nós os chamamos de marginais, mas como regra, eles foram marginalizados. Como regra, eles foram marginalizados. Você for hoje em qualquer penitenciário e for verificar a vida dos detentos, você vai verificar que quase que a totalidade deles ou é analfabeto ou é semi-analfabeto. Muitos deles não têm ideia de quem é o pai, e a mãe saía às 5 horas da manhã para trabalhar na cidade para ganhar salário mínimo, ou quando não vivia como prostituta, e ele vivia na rua meio solto, e nunca lhe foi dada oportunidade nenhuma. E aí nós chamamos ele de marginal, quando marginal é a própria sociedade. É a própria sociedade que o marginalizou. Porque eu vou lhe contar um exemplo concretíssimo, que é uma experiência das mais fortes da minha vida. Existe aqui em Alto Paraíso uma fazenda que se chama Fazenda Escola Bonespero. Boa Esperança em Esperanto, que é outro dado interessante para conversar sobre o Esperanto. E essa fazenda Escola Bonespero, ela durante 60 anos, tem 63 anos de idade, ela cuidou de difundir o Esperanto mundialmente, mas cuidou de crianças abandonadas, não delinquentes, enviadas pelo Ministério Público como crianças abandonadas e que precisavam de socorro. Todas elas, em estados vindos no estado da maior miserabilidade. Da maior miserabilidade. Tem um que veio direitinho. Ó, tudo. Hoje, a grande totalidade passaram por lá, cerca de 800 crianças. São doutores, têm título universitário, são professores. Tem uma das pessoas que é professora aqui na UNB, tem outro que foi agora deputado estadual por Goiás, outro que é diretor de colégio, porque foram criados pessoas abandonadas num estabelecimento não correcional, um estabelecimento que os acolheu como filhos. Chegavam lá, no primeiro dia, se dizia assim a eles: olha, aqui não tem muros. Se você quiser ir embora, você pode só ir embora. Vai embora, é livre. Agora, se você quiser uma família, ter quem cuide de você, ter casa, ter comida, ter aula, ter estudo, ter oportunidade, você fique conosco. Eu, que participo dessa entidade há mais de 20 anos, estou com eles, firme. Lá nós temos hoje a sede da Uniplaneta, que é a União Planetária em Esperanto.
nós ficamos vendo que o que falta às pessoas, os chamados delinquentes, foram abandonados pela sociedade. Se a sociedade der oportunidade às pessoas se levantam sozinhas. Um país como o nosso, com 14 milhões de desempregados, e que para arranjar um emprego tem que ir com currículo aqui, lá e acolá, e ninguém dá um emprego, e a pessoa está mal organizada, é uma organização social não teósofa. Uma organização social teosófica, ela fará uma organização social que as pessoas tenham oportunidade. Como as coisas não caem do céu, nós temos que trabalhar por isso. E é nesse sentido que a União Planetária, que vocês são convidados, se quiserem conhecer melhor ela atua no plano social teosoficamente. Obrigada, Ulisses. Eu vou rezar mais. Muito obrigada. Devo dizer que o Eduardo Ever é vice-presidente da União Planetária, o Marco Aurélio Biribiu é vice-presidente da União Planetária, e o Dinei Marques é vice-presidente da União Planetária, Wanda Beatriz é vice-presidente, Carlos Lindemann é vice-presidente da União Planetária, de maneira que vocês podem ver que ela é formatada pelo pensamento teosófico. E a sua menina é muito linda. Bom, tinha um comentário da Lani, não sei se ela quer falar alguma coisa, mas se você quiser falar, Lani, mas de qualquer maneira era mais um comentário da inspiração, né, que ela recebeu desse encontro e do encontro da Convenção Internacional também, então agradecendo, né? E aí a Maria Aparecida também tinha pedido, então, para fazer alguma pergunta. Eu gostaria, viu? Ulisses, boa tarde a todos. Eu te peço desculpas a todos, porque eu preciso fazer um super elogio a você. Você exala amorosidade e sabedoria pelo olhar. Só de olhar para você, a gente sente uma serenidade absurda. Eu te escutei pouco, né, nessa minha vivência teosófica. Mas a minha pergunta é mais uma curiosidade. Ao longo desses seus 86 anos, o que te tira do sério? E se tem essa coisa que te tira do sério, como é que você lida com isso? Então, assim, mas qual foi a virtude que você pediu para desenvolver quando você veio a este plano? Não precisa nem dizer, mas como que você lida com essa dificuldade, se ela existe? Obrigada. Eu acho que eu vou pedir, talvez, aqui a minha esposa para me socorrer, porque eu sou tão confiante na vida, no futuro, sou tão entusiasmado. Eu sofro de uma doença que se chama entusiasmo. Entusiasmo pela vida, entusiasmo por tudo. Um dos momentos mais lindos que eu tenho vivido na minha vida, nos dias de hoje, ontem, é um ninho de passarinho aqui, feito na janela aqui de onde eu estou, né? Aqui em Brasília, né? A minha casa aqui no Lago Norte. Como é estupendo a gente ver aqueles passarinhos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, buscando gravetos para fazer o seu ninho. Aí eu fui consultar os livros, eles ficam 18 dias chocando os ovinhos. Olha a paciência dele, está 18 dias ali chocando os ovinhos. Depois que choca os ovinhos e os passarinhos abrem, eles abrem aquele bocão e lá vai o passarinho de novo. É uma coisa sagrada, é uma coisa... Isso, eu estou vendo um passarinho, um ninhozinho de passarinho em trilhões de ninhos de passarinhos existentes no mundo. Então, o sagrado, nós vivemos no sagrado. Nós não vamos para o céu, nós vivemos no céu. Nós vivemos no céu. Podemos não viver bem por burrice da gente, mas nós vivemos no céu.
O céu, eu mencionei a semente, né? Você vê um caroço e saber que naquele caroço tem vida para sua multiplicação infinita. E a beleza da vida, a beleza das pessoas, a sua beleza, a beleza dos irmãos, a beleza daqueles que estão embrutecidos, gritando, pedindo para encontrar o caminho. Eu realmente não... Eu estou tentando lembrar, eu já tive alguns momentos, vou chamar uma espécie de mágoa comigo mesmo, de achar que eu devia ter sido melhor do que eu fui. Puxa, eu fiz isso, mas eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito mais. Eu me sinto que em alguns momentos da minha vida, mas agora passou aquela oportunidade, quem sabe depois. Mas eu vivo de entusiasmo, entusiasmo pela vida. Eu acho que acho que isso não é eu sou assim. Isso é Deus. Mas é Deus que a gente tem na gente, né? A gente reina em nós a sua presença, né? A sua presença reina em nós. Quando a sua presença reina em nós estamos identificados com a natureza divina. E uma coisa importantíssima que eu, de uma certa forma, já mencionei, eu tenho como regra que tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. Tudo. Seja lá o que for. Não sei o quê, mas fulano... Claro que eu algumas vezes tive o que seriam chamados de dissabores aqui dentro da vida. Mas eu sempre entendi que esses chamados dissabores, na verdade, eram para o meu benefício de alguma forma, mesmo que eu não percebesse. Eu, sem entender, digo, um dia ainda vou entender por que esse dissabor, por que esse dissabor, por que essa situação, uma coisa que eu busco tomar muito cuidado, extremo cuidado, é com as palavras. Por isso que até falar em dissabor é uma palavra que eu não gosto de falar, porque acho que a gente muito daquilo que a gente pensa. Se a gente reclama, todas as coisas ruins. E o importante é que não pode ser um processo meramente de prática. Eu não vou pensar, não. Tem que ser uma coisa verdadeira. Se incorporar. A gente tem que incorporar na gente o ser teósofo. Tem que incorporar. Eu acho que há uma diferença muito grande em ser membro da sociedade teosófica e ser um teósofo. O teósofo se esforça. E o que acontece com o teósofo? Viu, puxa, eu não devia ter falado daquela maneira com aquela pessoa. Não, eu vou me cuidar de que agora eu vou falar de uma forma melhor, mais inteligente. Quer dizer, ele sabe que ele é imperfeito, ele sabe que não é melhor do que ninguém, mas ele está atento, está ligado, ele é, nós somos, eu sou, você é. Eu recomendo a vocês que leiam um livrinho Doce Rebelde. Doce Rebelde é um menininho que quis fazer um mundo melhor pelo amor. Na verdade, ele tem uma história muito interessante. Eu tinha sido convidado pelo Vaticano para um encontro lá em Roma, para participar de um encontro sobre pedagogia da harmonia. Isso porque nós é que desenvolvíamos um trabalho chamado Pedagogia das Virtudes. E desenvolvemos. Tá? Quem vê a televisão, sobretudo, vê que sempre estamos repetindo programas e mais programas. Fizemos mais de 40 grandes seminários. Fizemos seminários na Espanha, na América Central. Temos feito um trabalho permanente sobre o Pedagogia das Virtudes. E lá eu dormindo, acordei às 3 horas da manhã, com a cabeça fervilhando, fui para o computador. No fim da manhã, o livrinho estava pronto. Doce Rebelde. É a história de cada um de nós. É a sua história, pode ser. É a sua história. É a história das pessoas que estão interessadas no bem da humanidade e querem mudar o mundo, mas querem mudar o mundo pelo amor. Se quiser comprar, tem na Sociedade Teosófica. Ele foi editado em parceria, uma edição conjunta da União Planetária com a editora Teosófica.
Gratidão, Luiz. Aliás, nós temos outros livros também do Ulisses, que estão disponíveis na Editora Teosófica. Quem quiser pode consultar no site editorateosófica.com.br, bota lá o nome do Ulisses que vai aparecer os livros dele. E o tema da palestra de hoje é um novo livro, né, Ulisses, que está para sair. Legal. Realizável e imprescindível. Muito bom. Então, acho que nós estamos chegando agora ao final desse momento de encontro, nesse dia tão auspicioso, que é o Dia da Fraternidade. Eu acho que nós estamos começando muito bem o ano com essa belíssima palestra, que é um exemplo de vida, né? Seus 87 anos, o Ulisses realmente conseguiu agregar tanta coisa boa e agora nos transmitir tudo isso, realmente uma grande alegria. E vamos, então, começar esse ano levando conosco toda essa bagagem que o Ulisses compartilhou, muito amor, fé, confiança de que o mundo será melhor e nós somos instrumentos para que esse mundo possa se transformar e se tornar cada vez mais um mundo teosófico, um mundo fraterno, um mundo de luz. Namastê, tudo de bom para vocês. Obrigado. E obrigado, Ulisses. Obrigado a todos que participaram com as suas perguntas e vamos juntos nessa jornada. Obrigado a todos. Gratidão.